Na sua infância, você era o tipo de criança que gostava de brincar na rua ou era o tipo que preferia brincar dentro de casa? Conheçam Trisha. Ela nasceu no dia 31 de maio de 1973. Ela era uma menina de 8 anos que vivia em Michigan, Estados Unidos. Trisha foi descrita como uma menina extrovertida e bastante ativa também. As pessoas que falaram sobre ela disseram que ela detestava ficar assistindo televisão, gostava sempre de estar brincando ou fazendo qualquer atividade, porque ela simplesmente odiava ficar parada. Trisha também tinha o costume de pegar algumas sandálias de sua mãe. A mãe dela não gostava muito disso porque ela pegava as sandálias para ficar andando dentro de casa ou até mesmo brincando na rua. E ela disse que sempre sabia quando a filha estava voltando para casa porque ela escutava o barulho do salto bem de longe. Trisha vivia com sua mãe, seu padrasto e com seu irmão. Na verdade, nas matérias não se especifica bem se era irmão ou irmã, tá bom? Ela não vivia com o pai, porém o pai sempre se fez presente na vida dela. Ele sempre buscava tanto ela quanto seu irmão para passar alguns dias com ele. Então ela se dava bem com os dois. No dia 7 de maio de 1982, era um desses dias, o pai de Trisha tinha marcado de buscar os filhos para poder passar o final de semana com ele. Então ela estava bastante ansiosa, ficou ali aguardando pelo pai. Só que Trisha não queria ficar esperando pelo pai sentada dentro de casa. Foi até a mãe e perguntou se ela poderia brincar um pouco do lado de fora. Antes de sair de casa, Trisha entregou para a mãe um quadro que ela mesma fez. Parece que esse quadro era um presente do Dia das Mães, então a mãe dela ficou muito feliz. Elas conversaram por um bom tempo e depois disso a mãe permitiu que ela brincasse na rua. Depois de Trisha se despedir da mãe e dizer que voltava logo, ela foi em direção até a casa de alguns vizinhos. Esses vizinhos tinham uma cachorrinha que tinha acabado de dar à luz, então Trisha queria muito brincar com os filhotinhos e perguntou se podia fazer isso. Os vizinhos permitiram, então ela ficou ali por um bom tempo. Depois ela percebeu que provavelmente seu pai estava chegando, decidiu se despedir deles, disse que precisava ir para casa e seguiu em direção à sua casa. Algum tempo depois, o pai de Trisha chegou e notou que só tinha um filho na casa. Ele perguntou onde Trisha estava. O irmão disse que ela tinha saído para brincar e por isso o pai decidiu esperar por ela. Mas algum tempo depois, o pai de Trisha, percebendo que ela ainda não tinha chegado, foi até a mãe dela, perguntou se ela sabia onde a filha estava. Ela disse que não, e por isso os dois decidiram procurar por ela nos arredores da casa. Como eles não estavam conseguindo encontrar, eles conversaram com alguns vizinhos disseram que tinham visto ela sim. Outras 3 pessoas, que eram 3 testemunhas, disseram para eles que viram Trisha conversando com um homem. Aparentemente, ela tinha entrado em um carro azul com esse homem e por isso, nesse momento, os pais dela realmente começaram a se preocupar, voltaram para casa e ligaram para a polícia informando o que estava acontecendo. Nos primeiros telefonemas, a polícia não deu muita atenção a eles, não foi até a casa. Somente às 10 horas da noite, depois de muitas buscas, foi que um policial foi até a casa de Trisha e então, finalmente, as investigações se iniciaram. Conforme informei para vocês, a polícia chegou às 10 horas da noite. Assim que eles chegaram, já fazia 6 horas que os pais e os vizinhos já estavam procurando por Trisha, então eles perderam muita coisa nessa investigação. Assim que o investigador pediu uma descrição do tal homem que as testemunhas viram, elas disseram que ele tinha por volta de 30 anos, tinha cabelos castanhos, bigode também. Algumas outras testemunhas disseram que acreditavam que tinha um segundo homem dentro do carro azul que Trisha entrou, mas ninguém foi capaz de fornecer uma descrição dele. No decorrer dos dias, muitas pessoas informaram que viram uma menina muito parecida com Trisha, com o tal homem, em diversos lugares da cidade, inclusive em um hotel.
Porém, a polícia não conseguiu confirmar esses avistamentos e eles não conseguiram muita coisa com isso. Poucas semanas depois, sem respostas, o caso dela foi esfriando, as pessoas já não tinham mais o que falar sobre aquele dia, os policiais acabaram ficando sem informações e, por causa disso, poucos meses depois, o caso de Trisha foi fechado. Os pais de Trisha fizeram vários apelos públicos para o retorno da filha. Ambos acreditavam que Trisha ainda estava viva em algum lugar e que em algum momento ela voltaria para casa. Depois que ela desapareceu, sua mãe não conseguiu mais ser a mesma. Por vezes ela acordava no meio da noite, ficava caminhando pela casa, jurava que podia escutar o mesmo barulho que a filha fazia quando andava com as sandálias, mas quando ela ia procurar, não encontrava nada. Devido a essas lembranças, um tempo depois a mãe de Trisha decidiu se mudar para um outro estado, porque ela não conseguia viver com tudo isso em sua cabeça. No entanto, ela manteve seu número de telefone antigo com a esperança de um dia receber uma ligação da filha. Durante toda a vida dos pais de Trisha, eles acreditaram fielmente que a filha ainda estava viva, transformaram em uma missão de vida levá-la de volta para casa e sempre acreditaram que a polícia nunca teve um suspeito em potencial nesse caso. A verdade é que eles estavam muito enganados, porque em 2018 a NBC se interessou muito pelo caso de Trisha, entrou com uma ação para poder vasculhar os arquivos e descobriram que a polícia ocultou muita coisa. Eles informaram que existia sim um suspeito em potencial, que o nome dele era Marvin, que todas as suas características físicas batiam com as características que as testemunhas informaram que o tal homem tinha. Ele também tinha um carro azul, tinha uma extensa ficha criminal que, entre muitas coisas, incluía abuso e que no dia seguinte do desaparecimento de Trisha, ele foi levado para ser interrogado. Durante esse interrogatório, ele chegou a passar por um teste do polígrafo. No final do teste, ele foi reprovado e os investigadores nunca contaram à família sobre ele, sobre esse teste. Não contaram absolutamente nada. Ainda se descobriu que na época dos fatos existiam 3 testemunhas menores de idade. Essas 3 testemunhas foram aquelas que informaram a polícia sobre o tal homem, sobre terem visto Trisha entrando no carro, e elas foram levadas até a delegacia. Enquanto estavam ali, a polícia colocou vários homens em uma fileira, pediram que elas indicassem quem seria o homem que estava com Trisha, e elas indicaram Marvin. Elas ainda contaram algo que não tem nada a ver com o caso de Trisha. Disseram que tinham passado por algumas situações com Marvin, que ele teve uma conduta inadequada com elas. Contaram tudo o que aconteceu à polícia, então foi aberto um caso contra ele, porque elas eram menores. Só que depois de 6 meses, a família pediu que o caso fosse fechado, não permitiu que as 3 testemunhassem e os investigadores começaram a desconfiar que Marvin tinha comprado o silêncio de cada uma daquelas famílias, porque do nada eles apareceram com muito dinheiro e Marvin era um homem de posses, tinha prédios e tinha dinheiro suficiente para comprar o silêncio deles. Então, esse caso nunca foi julgado porque a família não deixou que essas 3 testemunhas falassem no tribunal. 2 anos depois, em 1984, o nome de Marvin mais uma vez foi mencionado no caso de Trisha. O que acontece é que nessa época, uma testemunha foi até a polícia, disse que escutou Marvin dizendo que ele era o responsável pelo que ocorreu com ela e que não só ele estava envolvido, como um homem chamado Larry também. Segundo Marvin, esse tal Larry teria abusado de Trisha e ele teria fotos para provar isso, já que ele estava devendo um dinheiro a Larry e estava usando essas fotos para poder chantagear ele para poder não pagar esse dinheiro. Além disso, Marvin ainda continuou dizendo que foi esse tal Larry quem tirou a vida de Trisha e através das pesquisas da NBC ainda se descobriu que um relatório da polícia de Chicago dizia que Larry foi procurado, eles encontraram uma agenda dele. Nessa agenda estava escrito o nome e o endereço de Trisha
e logo abaixo estava escrito o nome de Marvin. Ainda em 1984, Larry conversou com os investigadores. Ele disse que escreveu o nome de Marvin na agenda porque ele tinha sido questionado sobre o caso de Trisha pela polícia em uma época e que ele achava que Marvin seria o tipo de pessoa que teria sim sido responsável pelo desaparecimento dela. Ele falou que o histórico dele dizia muita coisa e que só escreveu o nome dos dois nessa agenda por causa disso. Em 1985, Marvin foi preso por acusações não relacionadas ao caso de Trisha, no Arizona. Quando os investigadores de Chicago souberam disso, eles decidiram interrogá-lo mais uma vez, perguntaram sobre Trisha e ele contou que quem tinha tirado a vida dela foi Larry. Pouco tempo depois, ele começou a chorar, disse que na verdade ele quem tinha tirado a vida dela, falou que ele tinha deixado ela em uma das propriedades que a família dele tinha em Illinois e que ela estava lá. Depois disso, ele disse que estava mentindo, que Larry tinha levado Trisha para o México e que depois disso ele não sabia nada sobre ela. O que se descobriu é que na verdade foi ele, Marvin, que uma vez tinha levado um menor para o México e que talvez ele estava juntando histórias diferentes para poder se safar. Apesar de tudo isso, acredite se quiser, nem Marvin e nem Larry foram acusados pelo caso de Trisha. Nunca houve uma investigação profunda sobre isso. Sempre foi assim. Em algum momento eles interrogavam, em outro momento eles interrogavam. E ficou tudo desse jeito. Eles nunca pagaram pelo caso dela. Nem ele e nem Larry. Alguns anos depois, Marvin faleceu em uma prisão no Arizona em 1994. A polícia de Chicago, até os dias de hoje, está convencida de que ele foi o responsável pelo caso de Trisha, porém não se sabe o porquê. Eles nunca falaram sobre isso e nem muito menos contaram à família sobre Marvin. Os policiais acreditam que Marvin deixou Trisha na fundação de apartamentos que ele tinha. O que acontece é que ele era o dono de alguns apartamentos que estavam nos estágios iniciais de construção. Existiam algumas fundações nesse local. E então os policiais acreditam que ele a deixou ali antes de ter essa construção dos apartamentos. A informação que a NBC descobriu foi que os investigadores sempre acreditaram que Trisha perdeu a vida no mesmo dia em que ela sumiu, porém isso nunca foi divulgado ao público, conforme falei para vocês, e eles também nunca contaram para a família dela, tanto que eles sempre acreditaram que ela estava viva. Os pais e irmãos de Trisha nunca foram informados do fato de que havia um suspeito nesse caso. Eles não sabiam que a polícia não acreditava que ela estava viva, eles realmente não sabiam de nada. Os pais de Trisha faleceram sem nunca saber o que poderia ter acontecido com a filha, eles faleceram com muita esperança e até mesmo seus irmãos ficaram chocados quando eles descobriram que tanta informação tinha sido mantida em segredo. Oficialmente, até os dias de hoje, Trisha ainda está listada como uma pessoa desaparecida e conforme eu falei várias vezes para vocês nesse vídeo, não está claro por que Marvin nunca enfrentou acusações nesse caso. Então é isso, gente. Esse foi o nosso caso de hoje. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre esse caso. Se você já conhecia ele ou não, coloca a sua opinião, que é muito importante para mim. Deixa também aqui a sua teoria sobre o que poderia ter acontecido. Se você acredita que o Marvin agiu sozinho, se você acredita que foi ele e o Larry, se você não acha que foi nenhum dos dois, coloca aqui, eu quero muito saber a sua opinião. Como eu sempre peço para vocês, não saia desse vídeo sem deixar um comentário, nem que seja um emoji. Entra rapidinho aqui pelo celular, deixa só um emoji, deixa o seu like, porque isso me ajuda muito aqui no canal e o YouTube entende que o vídeo é relevante para vocês e acaba indicando para outras pessoas. Tá bom? Eu espero vocês aqui em um próximo dia, lembrando que na maioria das vezes nós temos vídeos aqui segunda, quarta e sexta às 7 da noite e eu espero vocês aqui sempre para um próximo vídeo. Um beijo no coração de vocês, obrigada por tudo sempre, fiquem com Deus, se cuidem e até o próximo vídeo.